porque reconhecemos quem Tu és, Senhor. Tu és o Senhor de nossas vidas, Tu és o nosso Pai celestial, Tu és o Deus de toda a terra, Tu és, ó Pai, aquele que está sempre conosco. Então, Senhor Jesus, fala no nosso coração, porque tudo que nós precisamos aqui neste lugar é ouvir a Tua voz, sentir Tua doce presença, ser motivado no nosso homem interior, ó Pai, ser fortalecidos na fé, ser cheios do Teu Santo Espírito, ó Pai. E assim, Senhor, sairemos daqui pronto para enfrentar, ó Pai, o mundo lá fora e enfrentar, Senhor, as adversidades, ó Deus, enfrentar as batalhas da vida, Senhor. Ó Pai, que possamos ser cheios de bons frutos e de boas obras, que possamos, ó Pai, reconhecer que Tu és em nossas vidas, a cada momento, a cada instante, tudo que fazemos, por obras e por palavras. Muito obrigado por tudo, ó Deus, é a nossa oração, rogando que, ó Pai, esse momento, ó Deus, onde todos possam, Pai, ouvir a Tua voz. Então, pedimos que esse momento seja um momento onde a Tua igreja, Pai, está sentada aos Teus pés para ouvir a Tua voz. É a nossa oração, invocando o nome de Jesus. Amém e amém. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Pode sentar-se, fique à vontade. Quero compartilhar a palavra com vocês hoje, adorando esse Deus maravilhoso. Reconhecemos quem Ele é, tudo o que Ele tem feito nas nossas vidas e tudo ainda aquilo que Ele há de fazer. Amém? Glória a Deus. Quero falar um pouco sobre a igreja. Já falei semana passada sobre o discípulo ou o verdadeiro discípulo. Hoje eu quero falar sobre a igreja. E é algo que talvez alguns de nós já sabem muito bem o significado, a importância, mas é bom a gente ressaltar e pontuar sobre esse tema para que a gente possa consolidar e fortalecer as nossas convicções. Quando a gente falar sobre a igreja, nós temos que primeiro compreender e entender, né, o significado dessa palavra. Quando você passa a entender o significado de uma palavra, você passa a ter uma compreensão melhor, né, da importância, do valor, né, da missão e do propósito pelo qual ele existe, né, na face da terra. Então, puxando um pouco do histórico e falando como ela surgiu e quem foi que deu início à igreja, quem fundou a igreja, como ela foi se estabelecendo, né, se organizando e como ela, de uma certa forma, chegou até nós. Estamos aqui dentro de uma igreja e fazendo parte de uma igreja. Mas a palavra igreja, ela vem de origem grega, eclesia, que significa reunião ou assembleia. Eclesia, por sua vez, é a combinação de duas palavras, tá? Primeiro a preposição ek, do grego, e o verbo kaleo, né? Sendo que ek significa para fora e kaleo no sentido de eu chamo, eu convoco. Amém? Então, no latim, eclesia significa assembleia do povo, e essa palavra vai se expandindo e tomando outras conotações, isso na língua latina, tá? E ela passa a ter um significado de edifício destinado ao culto de uma religião, especialmente cristã. Por isso que você fala assim, eu vou para a igreja, mas sua mente não está em reunir com as pessoas, sua mente, eu vou para a igreja, está sempre não um templo, é um local de reunião, não é assim que a gente fala nos nossos dias, porque afinal de contas nós somos, vamos dizer assim, a descendência da língua latina. O português vem desse tronco linguístico do latim. Então, significa comunidade dos fiéis de determinada religião e autoridade religiosa, o significado no latim. Também é um templo cristão, é o local da pregação, ensinamento de Cristo, e é um conjunto de fiéis unidos pela mesma fé que celebram as mesmas doutrinas religiosas. Então, já entendemos que no grego tem uma conotação, a palavra eclesia, tá? E já na língua latina ela se expande, ela vai, de uma certa forma, dando outros sentidos, outros significados, que é o que nós usamos hoje aqui nos dias atuais, tá? O grego, no sentido de eu chamo, eu convoco, e na questão da preposição ek, que significa, aquele que sai para fora. Amém? Então logo nós concluímos que eclesia, igreja, significa
chamado para fora do mundo, sistema religioso e paredes de um templo. Então entendemos isso. Igreja significa os chamados para fora. Aí abre aspas, seja do mundo, seja de um sistema religioso, seja das paredes de uma construção. Lembre-se que quando Jesus se refere a essa questão, no grego, quando o Novo Testamento foi escrito, que ele convoca os seus discípulos, desse sentido de igreja, tá? A religião organizada é o judaísmo. Então Jesus está escolhendo, abra sua Bíblia em Mateus, lá no livro de Mateus, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 19. João 15, 19. Abra sua Bíblia para a gente ler o que Jesus falou dos seus discípulos. Então Jesus está no contexto judaico, está dentro de uma religião organizada, o judaísmo, e aí ele diz isso aos seus discípulos. Mateus capítulo 15, versículo 19, está escrito assim: se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas como não sois do mundo, antes dele vos escolhi, e é por isso que o mundo vos odeia. Então esse chamado, esse desafio de Jesus, para que esses primeiros discípulos saíssem do sistema, da religião formal, das quatro paredes de uma sinagoga, para o quê? Para agora servir ao Deus vivo, para andar na presença verdadeiramente, e agora seguindo os ensinamentos do próprio Senhor Jesus. Então entendemos isso, são chamados para fora, é o significado dessa palavra igreja, que é um povo chamado para fora do mundo, do sistema religioso, que parece um templo, como diz aqui. Jesus foi quem disse que nós não somos mais desse mundo, amém? Diga assim: eu não sou mais deste mundo. Então você não faz mais parte desse sistema, tá? Você agora é cidadão dos céus, seu nome está escrito no livro da vida. Você crê nisso? Dê uma salva de palmas do Senhor Jesus. Seu nome está escrito no livro da vida. Então, amados, pontuado isto, então já compreendemos o significado da igreja. Mas a igreja, ela foi fundada por Cristo. Eu, quando converso com algumas pessoas, sempre algumas pessoas que são mais assim fanáticas e muito defensoras da placa de religião, elas falam: não, a primeira igreja que Jesus deixou na face da terra foi a tal. Jesus não deixou nenhuma igreja, nenhuma instituição com placa, no sentido de templo, de religião organizada. Ele deixou seus ensinamentos, ele escolheu discípulos. No sentido da palavra, a igreja não se refere a templo e a religião, se refere aos chamados para fora, para viver um novo estilo de vida, agora renunciando à sua própria vontade, renunciando às coisas que o sistema do mundo oferece, para servir ao Deus vivo, servir esse Deus de todo o coração, com renúncia, com sacrifício, pagando o preço, carregando a sua cruz, morrendo para si mesmo, para renascer e viver voltado para Deus. Estão entendendo? Amém? Eu estou conseguindo fazer entender? Diga amém. Mas, como eu falei, então algumas pessoas que são defensoras que Jesus deixou a religião, isso não é verdade. Mas Cristo foi o fundador da igreja. Também se alguém disser: olha, às vezes ele vê a questão igreja, e se referindo a templos, a placa, a denominações, a sistema religioso tão vamos dizer assim, tão pejorativamente ou defasadamente, de uma forma tão mal vista lá fora por causa dos maus exemplos, que as pessoas passam a querer desmerecer, né, a igreja, achando que a igreja é uma invenção humana. A igreja foi os homens que inventaram, a igreja foi os pastores que inventaram para tirar dinheiro do povo. Será que isso é verdade? O que diz a Bíblia sobre isso? Já que a Bíblia é nossa única fonte de regra, fé e prática, foi invenção dos homens a igreja? Vamos ver o que diz lá em Mateus 16, 18 e 19. Abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 16. Quem foi que fundou a igreja? E aqui o evangelista Mateus, o apóstolo Mateus, no capítulo 16, no versículo 18 e 19, Jesus conversando com Pedro, ele diz assim: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus.
Então Jesus está falando, né, que Petros em grego, significa esse nome, rocha, tá? Jesus edificaria a sua igreja sobre esta pedra. Cristo está se referindo a ele, que é a pedra do lar que os edificadores rejeitaram, tá? E que as portas do lado do inferno não prevaleceriam sobre a igreja ou contra a igreja do Senhor Jesus, e que ele daria à igreja a chave do reino dos céus. Escuta o que eu vou falar para vocês aqui: o poder e a autoridade que a igreja tem, uma instituição sagrada, criada e fundada por Cristo, de vedar ou de abrir as portas do reino para quem possa entrar e para quem vai ficar do lado de fora. Sabe que a igreja tem essa autoridade? Não é eu que estou dizendo. A palavra-chave significa autoridade, que é delegada. Jesus falou: olha, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. A igreja tem autoridade de ligar a terra para se ligar no céu, de desligar a terra para ser desligado no céu. Você sabia disso? A igreja tem essa autoridade, né, fundamentada na palavra, né, nos ensinamentos do Senhor Jesus, nos princípios e valores cristãos, de ligar a terra para ser ligado nos céus, de desligar a terra para ser desligado, né, também nos céus, né? Tipo aqueles que se batizam, quando é apresentado à igreja desses atos batismais, e a igreja os recebe como novos membros da família de Deus, e declara que a partir de então eles, dando pública a profissão da fé deles, eles fazem parte da família de Deus. E ali, quando a igreja declara isso, todos dizem amém, então eles passam a ser ligados no rol de membros do céu, aqui na terra e no céu. Também quando uma pessoa comete pecados que são para a morte, ou quando a pessoa comete pecados que não se arrepende, não se alinha, não se volta a Deus, a igreja tem autoridade para excluir ela do rol de membro da igreja. E se ela sendo excluída do rol de membro da igreja aqui na terra, também ela é excluída do rol de membro que está nos céus, porque essa autoridade, né, que Jesus deu. Então quem fundou a igreja aqui foi Jesus, de acordo com Mateus 16, 18 e 19. Mas quando é que a igreja de fato ela começa? Eu digo para vocês que, no meu entendimento, né, a igreja tem início lá em Pentecostes, no livro de Atos. Abra sua Bíblia, depois de João vem Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 e 4. Vamos ver o que diz aí, o que está escrito lá. Atos dos Apóstolos, depois do Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 até o 4. Antes de ler o capítulo 2, verso 1 ao 4, eu vou ler só o verso 14 do capítulo 1 de Atos, que diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Tá. Vamos agora para o capítulo 2 de Atos, verso 1 ao 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e viram línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu creio que com a descida do Espírito Santo, que é o cumprimento de uma promessa, aqui dá-se início à igreja que Cristo fundou, fundamentado na pedra angular, que é Ele mesmo, mas que delegou a Pedro, como apóstolo, discípulo, né, de ser o responsável porta-voz dessa mensagem e testemunha viva, e liderar o povo e apacentar suas ovelhas. Então Jesus diz para Pedro: tu és Petros, rocha, sobre esta pedra, Cristo, que é a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra angular, a pedra de esquina. Os edificadores é o sacerdócio, é o judaísmo, é a religião judaica que rejeitou a Cristo. A pedra que os edificadores rejeitaram foi posta como pedra angular, a pedra de esquina, que é a pedra principal, tá? E aí, Cristo sobre esta pedra, ele ficaria uma igreja. E aqui, Jesus, depois de ser assunto aos céus, os cristãos, os primeiros discípulos, perseveravam unanimemente, diz o texto, em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E no capítulo 2 diz que, estando todos reunidos, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estando todos reunidos num só lugar, de repente veio um vento impetuoso que encheu toda a casa. E apareceu línguas repartidas de fogo sobre a cabeça de cada um dos que estavam reunidos ali, em fervorosa oração. E foram cheios do Espírito Santo de Deus, e começaram a comunicar Deus em outras línguas, conforme o Espírito se concedia.
E aqui foi o início, o pontapé inicial da igreja. A igreja está nascendo, sendo gerada ali, com revestimento, com a descida do Espírito Santo. Aí começa a igreja. Se alguém perguntar onde é que começa, quem fundou a igreja? Jesus Cristo. Quando é que começa a igreja? Capítulo 2, do versículo 1, verso 4 de Atos dos Apóstolos. Porque o livro de Atos é um livro histórico, é um livro que conta os atos dos apóstolos. Como é que começou, como é que deu início, como é que a igreja, nasce e floresce e cresce, e se expande e se espalha pelo mundo inteiro. Está aqui o início da igreja. Mas a partir do que eles são cheios do Espírito Santo, aí começa o quê? O primeiro sermão e a primeira pregação, que foi o apóstolo Pedro que pregou no mesmo capítulo 2, do verso 14 em diante. Você vê o primeiro discurso de Pedro, No verso 14 de Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz o meu Espírito, derramarei sobre toda a carne, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima dos céus, e sinais embaixo da terra: sangue, fogo, vapor do fumo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai essas palavras: a Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Este homem vos foi entregue por determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificaste e matastes pelas mãos de injustos. Mas Deus o ressuscitou, solto das ânsias da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, não serei abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Ainda a minha carne há de viver em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Irmãos, seja lícito dizermos livremente que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada na morte, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Portanto, saiba com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Esta foi a primeira pregação da igreja recém-nascida, da igreja que agora foi revestida de poder para cumprir uma missão, vamos dizer assim, maravilhosa, de dar testemunho da ressurreição, de apresentar Jesus como Cristo, como Messias, tão aguardado, tão esperado pelos judeus no Antigo Testamento. E agora esse Jesus que veio e foi rejeitado pelos principais dos judeus, dos sacerdotes, crucificado, morto, sepultado, mas ressurreto no terceiro dia. E os apóstolos são testemunhas da sua ressurreição, porque no terceiro dia ele ressuscitou. Essa foi a pregação, a primeira pregação da igreja recém-nascida. E como fruto dessa primeira pregação de Pedro, vem as primeiras conversões, porque o texto vai dizer, lá no capítulo de número 37 em diante, que ali quase 3.000 pessoas se converteram.
ouvindo eles isto, compungiram-se, ou seja, foram tocados em seus corações, verso 37, do mesmo capítulo 2, está em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Com muitas outras palavras, dava testemunho, os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia se agregaram quase 3.000 almas. Então, com o fruto dessa primeira pregação, no poder do Espírito Santo, quase 3.000 pessoas de bom grado receberam a palavra e foram batizados naquele dia. Tá? Então nós aprendemos aqui até então o que é igreja no significado real da palavra, chamados para fora do sistema, do mundo, tá? Chamados para ser discípulo de Cristo, para aceitar o estilo de vida de Jesus, negar-se a si mesmo, carregar a cruz e ser testemunha viva da mensagem eterna do Evangelho, anunciando a Jesus como Cristo, convocando e conclamando toda a humanidade a se arrepender de seus pecados. Primeiro sermão, quase 3.000 pessoas se convertem, tá? E aqui vamos aprender e ver aqui como é que eles passaram a viver. Esses primeiros cristãos se converteram, quase 3.000 pessoas, além dos que foram cheios do Espírito Santo, e Pedro foi o seu primeiro sermão. Em Atos capítulo 2, versos 42 e 47, ele continua aí no capítulo 2, está escrito assim: como eles passaram a viver, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, repartiam-se com todos, segundo a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Então eles passaram a viver dessa forma, irmãos. Eu sempre digo que nós temos um referencial como igreja, e nós não vamos olhar para a igreja presbiteriana, Assembleia de Deus, Igreja Deus e Amor, para ter como referencial e querer adotar o sistema dele. Não, nós vamos olhar para a Bíblia, nós vamos olhar para o que está escrito, para a igreja primitiva. Como é que esses primeiros cristãos, depois que eles se convertem, passam a viver? Então, já li aqui para vocês. Mas o apóstolo Paulo, que foi o plantador de igrejas cristãs, nos ensina como é que essa igreja cresce. Eu poderia, ainda para falar sobre ainda como era o estilo de vida desses cristãos, abrir ainda no capítulo 4, no versículo de número 32, até o verso 34, eu vou ler ainda para vocês aqui. No capítulo 4 de Atos, versos 32 e até o 34, está escrito assim, a forma como eles viviam ainda: era um coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Não havia entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositado aos pés dos apóstolos, e repartia-se cada um segundo a sua necessidade. Esse é o estilo de vida que esses primeiros cristãos, depois que se convertem com a pregação do apóstolo Pedro, passam a viver. Mas Paulo nos ensina como é que essa igreja cresce. Em 1 Coríntios, está na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 3, e fica aberto nesse livro, que a gente vai ler algumas passagens. 1 Coríntios, capítulo 3, tá? No versículo 6 e 9, Paulo fala como é que a igreja cresce. Tá? Assim está escrito: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, e vós lavouras de Deus, e edifício de Deus. Amém? Irmãos, é assim que a igreja cresce. A igreja cristã um planta, outro rega, outro colhe, mas quem dá o crescimento é Deus, a igreja. Amém?
Estão entendendo? Paulo é quem nos explica, né, qual é a estratégia do Pai, como é que funciona. Então você faz a sua parte, eu faço a minha, cada um faz a sua, né, e implanta, outro rega, outro colhe, mas quem vai dar o crescimento é o Senhor. Paulo também fala aqui, ainda no capítulo 3, da responsabilidade dos pregadores. Tá? Irmão, eu estou falando para vocês tudo sobre igreja, para vocês terem compreensão. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. Paulo fala da responsabilidade dos pregadores, do verso 10 em diante, acompanha aí, 1 Coríntios 3,10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, outro edifica sobre ele, mas veja, cada um como edifica sobre ele, pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Amém? Então nós temos aqui Paulo falando da responsabilidade da mensagem que a igreja prega, ou seja, o que eu prego, o que o Kelvin prega aqui na igreja, o que a Rosângela prega, o que o Mateus prega, o que o Diego prega aqui na igreja, nós temos que ter muita responsabilidade, porque nós não podemos trazer, com aquele desejo de querer agradar, uma mensagem diferente do que está escrito, querer tentar inovar com coisas que não estão fundamentadas na palavra. Então nós temos que ter responsabilidade, e Paulo está falando da responsabilidade do pregador. Ele fala, como sábio construtor, pus eu, o fundamento, mas outro vem e fica sobre ele. Eu, como sábio construtor, foi eu, através da minha família, na graça e misericórdia de Deus, que fundei essa igreja. Eu tenho sempre dito para vocês que essa igreja é cristocêntrica, que o fundamento dessa igreja é um fundamento apostólico, que essa igreja acredita mais na Bíblia do que na própria igreja, instituição religiosa, do que no próprio líder religioso, o pastor. A gente, entre a igreja, o sistema religioso e o pastor e a Bíblia, eu sempre tenho ensinado para vocês há 15 anos, fique com a Bíblia, porque o pastor erra, a igreja erra, mas a Bíblia não erra. Amém? Quantos para aplaudir o Senhor Jesus por isso? Então fique sempre com a Bíblia. Isso é uma pregação de quem é honesto, de quem quer instruir vocês no que é certo, não puxando sardinha para minha brasa, nem tentando satisfazer os meus interesses pessoais como líder religioso ou da religião, mas mostrando que quem tem que ser exaltado nesse culto, no altar dessa igreja, não é o pastor, não é quem quer que seja que suba aqui, mas é o Senhor da glória, que morreu crucificado numa cruz, morto, sepultado, mas ressuscitou no terceiro dia. A Ele toda a glória. Aplauda o Senhor mais uma vez por isso. Muito bem, então dito isso, esse mesmo apóstolo Paulo nos ensina que a igreja também ela é um corpo que trabalha em unidade. Abra no capítulo 12, de 1 Coríntios, no mesmo livro, 1 Coríntios capítulo 12, tá? Versículo 12 até o 27. Ele está nos ensinando que a igreja é um corpo que trabalha em unidade. 1 Coríntios 12, do 12 ao 27, assim está escrito: assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se o olho disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? É um questionamento que ele está fazendo, uma pergunta. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos honrosos do corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra,
porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Amém? Então nós vemos aqui o apóstolo nos ensinando que a igreja dos chamados para fora, no sistema religioso do mundo, para se tornar discípulo de Jesus, um seguidor de Cristo e viver a vida de Deus, uma vida diferente, renunciando, negando-se a si mesmo, carregando a sua cruz, faz parte de um corpo, no qual tem muitos membros, e esse corpo tem que trabalhar em unidade, tá? E ele está falando isso. Mas a esta igreja, a esse corpo, o apóstolo Paulo nos ensina ainda que o Senhor deu dons e deu ministérios para a igreja. Ainda aí no capítulo 12, versículo 4 e 11. Capítulo 12, versículo 4 e 11 está escrito ainda assim: portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, perdão, é 4, versículo 4. 1 Coríntios 12, 4 e até o 11. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, ao outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, a outro interpretação de línguas, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Amém? Então você vê Paulo nos ensinando que o Senhor deu dons à sua igreja. E não só dons, ele deu também ministérios. Ainda no capítulo 12, no versículo 28, veja aí, até o verso número 31. Capítulo 12, verso 28 está assim: a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, são todos operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Amém? Então, vemos que o apóstolo está instruindo a igreja a entender que ela é um corpo que trabalha em unidade, que tem muitos membros, a quem o Senhor deu vários dons e ministérios, né? Já vimos aqui. Mas Paulo nos ensina qual é o melhor dom. Escute aqui, olhe para mim. O melhor dom ele vai ensinar a partir do capítulo 13. Tá? Do verso 1 ao verso 8, acompanha a leitura desse texto. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Aí ele vai fazer a melhor definição que existe sobre amor. O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Vamos parar por aqui. Amém? Então Paulo fala da excelência, do melhor dom que um cristão pode ter, que é o amor, né? O melhor talento, o melhor ministério é o amor. Nem todos têm esse dom, mas Paulo ensina que esse é o melhor dom. Estão entendendo? Quem está entendendo a prova do Senhor Jesus? Mas, como Paulo é o fundador da igreja, e ele vê que quando a gente está no fogo do primeiro amor, que a gente quer que a igreja, né, esteja acesa, a gente quer fazer as coisas na empolgação, mas também com muitos erros, mesmo seguindo a Deus, mesmo com boas intenções, mesmo tentando
fazer o melhor para Deus. E aí Paulo vai instruir a igreja a organizar o culto, tá? A necessidade de ordem no culto, tá? Em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26 e 40. No capítulo 14, do verso 26 ao verso 40, ele fala assim: a necessidade de ordem no culto. Que diremos, pois, irmãos? Quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Se alguém fala em língua, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo, com Deus, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se há outro que estiver assentado e for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, pois todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, pois Deus não é um Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas. Amém? Vamos ficar por aqui, porque Paulo está organizando, explicando como tem que ser o culto, a ordem. Não pode ser cada um querendo fazer uma coisa ao mesmo tempo. Eu estava até conversando com um pastor, esse pastor que pregou aqui a semana passada, e ele disse que ele estava numa igreja, foi convidado a pregar, e ele estava pregando. E no meio da pregação, um irmão se levantou lá e, atropelando o que ele estava falando, ele começou a profetizar, a pregar para a igreja, no meio da igreja. E aí ele viu aquilo, se calou e deixou o irmão falar. Depois, o irmão, depois que o irmão terminou de falar, ele voltou à pregação. E eu disse para ele: pastor, se fosse eu tinha repreendido. Para quem tem conhecimento da palavra, quem está com a palavra, esse tipo de comportamento está fora de ordem. Deus não deu confusão. Agora, se a pessoa levanta a mão, o pregador está pregando, ele levanta a mão e pede licença, né, para poder ele trazer uma palavra de Deus, aí o pastor conceder, vai muito do pastor ou do pregador, porque o pregador pode dizer assim para o irmão: pode falar, irmão, vou deixar o irmão falar, você não tem alguma coisa de Deus, alguma profecia, aí o irmão vai e profetiza. Mas se esse pregador disser assim, irmão, quando eu terminar, o irmão fala, quando eu terminar a minha pregação, aí o irmão pode falar. E por que, irmão? A Bíblia fala, o que é que diz aqui o texto? O Espírito é sujeito aos profetas. É de Deus que eu estava precisando. Estou com a garganta cortando dentro do outro. Então, a Bíblia fala, você viu que na ordem do culto, Paulo deixa claro: o Espírito é sujeito ao profeta. Não tem, você está impedindo o Espírito Santo. Não, ninguém impede o Espírito Santo de falar. O Espírito Santo é educado, ele respeita. Sabia disso? Deus é educado, Deus não é de confusão, irmãos. Então, se isso acontecesse, né, já aconteceu isso comigo, e a pessoa que, até uma irmãzinha de outra igreja aí, depois ela ficou endemoniada, possessa de demônio. Por quê? Porque eu estava pregando, ela se intrometeu e eu repreendi a palavra dela. E aí, por causa dessa repreensão, criou um clima na igreja. Metade da igreja saiu com aquela irmã. Escute, metade da igreja saiu com aquela irmã. Mas enquanto eles estavam saindo, antes deles saírem, eu digo assim, porque ela na hora me disse que eu estava repreendendo o Espírito Santo de Deus e que a mão de Deus ia pesar sobre mim. Aí eu disse para ela: seja Deus, eu profetizei, seja Deus, eu usei a palavra de Davi com Saul, seja Deus testemunha de ti e de mim. Se eu estiver errado, não precisa pesar sobre mim. Se você estiver errado, vai pesar sobre você. Ela se levantou, saiu com toda a metade dos irmãos e foram embora. Irmãos, o Espírito de Deus e o Deus que nós servimos honra a autoridade constituída. Sabe o que aconteceu? Essa moça, engraçado que eu tive conversa, e eu abri o comércio 6 horas da manhã para poder atender as pessoas que iam trabalhar. E eu vi ela desembarcando, e era uma irmã de uma igreja muito rígida, de usos e costumes. E ela desceu daquele carnavinha dos motéis. E eu sabia que em todos os ciclos de oração que tinha na igreja dela, que era meio-dia, ela ficava endemoniada. Então existia um espírito contagiando essa menina. E aconteceu, para que Deus me honrasse, todas as pessoas que saíram com ela foram lá no meu comércio para pedir perdão. Né? Por quê? Porque viram que ela estava errada, ela ficou endemoniada. E muito endemoniada, possa ser demônio. E queria profetizar na igreja, dando nome de profeta.
E eu repreendi, porque Deus me deu discernimento de espírito e vi que aquilo não era de Deus. Então, amados, preste atenção, Deus é um Deus de ordem. Paulo está ensinando que a igreja tem que ter ordem. Kelvin, se você subir aqui, você está com a palavra. A não ser que eu, com a autoridade posto por Deus, se eu achar que você está pregando alguma coisa por fora, eu tenho a autoridade sobre a sua vida. Mas como eu sei que, pelo fato de você subir aqui, eu já sei que você não vai pregar nenhuma heresia, porque eu me conheço. Então qualquer pessoa que eu não estando aqui, que você estiver pregando e quiser atropelar suas palavras, de você estar pregando o que diz a palavra, você pode delegar essa pessoa, se você achar por bem, para ela falar. Mas como você pode dizer, não, por gentileza, deixa eu terminar, depois nós vamos ouvir o que o irmão tem para dizer e vamos julgar. E até essa questão, quem profetiza por 2 ou por 3 e os outros julguem. Olha o que diz Paulo, para saber se é de Deus, porque nem tudo que é dito dentro de uma igreja é de Deus. Eu já vi muitas pessoas endemoniadas profetizando e depois caem endemoniadas. Não foi uma nem duas vezes, nem foi só esse caso. Vigie, que nem todo mundo que fala em nome de Deus é Deus falando, é o diabo mandando na igreja. Eu já vi muitas vezes. A gente tem experiência, a gente como pastor, como sacerdote, tem muita experiência nessa área espiritual e sabe como é que o mundo espiritual faz para enganar as pessoas. E quem é nesse movimento, dessas coisas, que gosta de ver essas coisas diferentes, quando vê, está sendo enganado, iludido por um espírito de engano, falando em línguas, sabe, os demônios também falam em línguas, enganando e começa a falar coisas que não batem com o que diz a palavra. A mesma sendo até palavra de maldição, sobre a vida de uma família, sobre uma pessoa, se a pessoa não se sujeitar a ela. Eu já vi isso acontecer. E a gente tem que ter discernimento de espírito. Paulo está colocando ordem aqui na igreja, porque ele deixa claro que Deus não é um Deus de confusão. Mas esse mesmo Paulo, ele fala que a pregação da igreja é cristocêntrica, crucificado, morto, sepultado por nossos pecados, ressurgiu ao terceiro dia, que foi visto por Pedro e os demais apóstolos, os 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, e por último a Paulo. 1 Coríntios 15:3, veja lá, 1 Coríntios 15:3, pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e depois por todos os apóstolos, e por último de todos apareceu também a mim, como a um abortivo, pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem mesmo sou digno de se chamar apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus, como diz Paulo, sou o que sou. Então, amados, você vê Paulo falando como deve ser a pregação da igreja, e eu tenho dito aqui, cristocêntrico, tá? E a mensagem é uma só: crucificado na cruz, morto, sepultado, ressurreto no terceiro dia, que no seu nome se anuncia a salvação, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. É o único nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Se um dia alguém, se eu não estiver aqui, você estiver, e alguém chegar e subir aqui e me apresentar um outro nome que pode interceder por você diante de Deus, que não seja o nome de Jesus, é heresia. Se vir apresentar um outro meio de salvação, dizendo assim, olha, você tem que praticar boas obras para alcançar uma melhor reencarnação, ou para evoluir o espírito, para poder ser aceito de Deus, é heresia. Está distorcendo a doutrina da graça, porque não é por obras, não é por mérito humano, mas é pela graça e o amor imerecido de Deus a todos os homens, tá? Que somos salvos pela misericórdia de Deus. Ninguém merece, ninguém é bom o suficiente para ser salvo, ninguém tem condição de pagar o valor da sua alma, ainda que desse todos os seus bens para poder alcançar a salvação da sua alma. Não adianta ser bonzinho para ir para o céu. O ladrão da cruz não tinha nada para oferecer mais que ele. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Quem é nascido de novo, quem tem Jesus no coração, automaticamente tem um coração generoso, tem um coração bom, está disposto a praticar boas obras, confirmando a fé que ele diz que tem em Deus, que é bom para todos. Amém? Então, a pregação da igreja é cristocêntrica, e Paulo deixa claro isso aqui na sua epístola de 1 Coríntios. E também Paulo alerta a igreja,
ter cuidado com as heresias que negam a ressurreição dos mortos. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12. Olha o que ele fala aqui, no verso 12 do capítulo 15. Ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição dos mortos? Olha aqui, irmãos, cuidado, porque tem religião por aí pregando isso, né? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressurgiu. E se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé, como se fosse nula. Somos considerados então como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos contra Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não são ressuscitados, pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressurgiu dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém? Então Paulo alerta esses cristãos, porque a filosofia grega estava sobrenaturalmente entrando no meio da igreja. Os judeus, os judaizantes estavam dizendo: não, esse aí não é, esse Cristo aí não ressuscitou. Não há ressurreição dos mortos. Lembre-se que eu falei para vocês que no judaísmo havia os saduceus e os fariseus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, nem acreditavam em anjos. Já os fariseus, que era Caixa de Paulo, era fariseu, acreditavam tanto na ressurreição dos mortos, como também em anjos. Tá? Então, você vai entender muito mais, você entende um pouco da cultura. Então, esses saduceus diziam: não existe ressurreição. E Paulo falou: se não há ressurreição, então nossa pregação é vã, e a vossa fé é vã. E os que dormiram em Cristo estão perdidos. Mas Paulo fala: de fato Cristo ressurgiu. E o testemunho apostólico, primeiramente Pedro, os demais apóstolos, 12, depois ali mais de 500 irmãos, Tiago e o próprio Paulo como apóstolo abortivo, foram testemunhas e viram Jesus conversou com eles, irmãos. Então, eles são testemunhas vivas, e está aqui. Esses homens deram a vida por essa mensagem. Eles foram decapitados, crucificados, mortos, jogados nas arenas, esses primeiros cristãos, mas não negaram a fé, porque eles tinham uma opção. Sabe qual é a opção? Se você negar essa fé de vocês, vocês serão perdoados. Então o Estado dizia isso, as autoridades diziam isso, e vocês não serão queimados, não serão jogados nas arenas, vocês não irão ser decapitados ou mortos, de qualquer forma que fosse, crucificado, esfolado, queimado. Então basta negar a sua fé, e eles vão: preferimos morrer, porque a morte não é o fim. Vamos estar tendo um encontro real com o Senhor Jesus. E esses cristãos morreram, mas não negaram essa fé. E está aqui, a Bíblia é um livro manchado de sangue, desde os profetas, do próprio Cristo e dos seus santos apóstolos, dos nossos primeiros cristãos irmãos e dos nossos irmãos que hoje estão sendo decapitados em países totalitários, teocráticos, de religião islâmica, que decapitam cristãos, que são intolerantes com o cristianismo. Para eles nós somos considerados como infiéis, e no Alcorão diz: morte aos infiéis. E é exatamente isso que acontece. Mas o apóstolo Paulo está nos alertando: cuidado com as heresias. E eu digo para nós que pregamos a palavra, a responsabilidade é grande. E quem sobe aqui, eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto do que está escrito, eu gosto de mostrar o que está escrito na Bíblia, porque não tem que ser as minhas palavras, os meus argumentos. Não é palavra persuasiva de sabedoria humana que vai convencer alguém, mas é a expressão do poder de Deus, é o que está escrito, é o testemunho vivo, está aqui na Bíblia como testemunho. Então o apóstolo Paulo ainda fala, nos ensinando sobre a ressurreição, a gente viu aqui, e depois ele fala sobre o fim e a vitória sobre os inimigos, e sobre toda a autoridade e poder, e subjugar os inimigos debaixo dos seus pés, dos pés do Senhor, no caso o diabo, a besta, o falso profeta, os adoradores da besta, e o último inimigo que há de ser derrotado e destruído, que é a morte. Está no verso 24 a 26 do capítulo 15. Eu vou ler para vocês, capítulo 15, versículo 24 até o 26. Assim está escrito: então virá o fim,
quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver destruído todo o domínio, e toda a autoridade, e todo o poder. Pois convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Amém? Então, Paulo apresenta aqui na sua epístola, né, esse desfecho do fim dessa batalha espiritual travada, né, no mundo espiritual entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal. Ainda nessa mesma carta, na continuidade, Paulo fala sobre as más companhias que corrompem os bons costumes aos cristãos. Cuidado, cristãos. Hoje a gente está relativizando muito nossos princípios e valores, a nossa fé, a nossa maneira simples de viver, fundamentada na doutrina cristã, né, e aceitando muitas coisas lá de fora, dentro da igreja. E muitas vezes a gente está pecando contra isso, e muitas vezes até se acompanhando com pessoas que muitas vezes têm uma vida devassa, profana, imoral, indecente, e a gente está compactuando, muitas vezes sentando na roda dos escarnecedores, e muitas vezes compartilhando coisas que não convêm a nós como cristãos. Então, em 1 Coríntios 15:33, Paulo fala assim, olha, no verso 33, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, muito cuidado com essas más companhias que corrompem os bons costumes, né? Como eu falei sobre falsas filosofias, olha essa filosofia grega, né, que tentou persuadir cristãos: comamos, bebamos, pois amanhã morreremos. Paulo fala: não vos enganeis, né, porque esse tipo de mensagem, né, enfraquece a fé das pessoas e persuade as pessoas a abandonar a sua maneira simples de crer, de confiar em Deus, de ter esperança, né, em Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo ele fala aqui, olha, já no final, né, falando para poder pontuar sobre como ressurgirão os mortos e com que corpos virão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35 até o 57. Eu vou ler aqui para vocês, porque já é o fim dos textos que eu estou lendo, tá? 1 Coríntios capítulo 15, verso 35 até o 57, assim está escrito: mas alguém dirá, como ressurgirão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e a outra dos peixes. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outras a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas. Uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, é ressuscitado em incorrupção. Semeia-se em ignomia, que é fraqueza, e é ressuscitado em glória, fortaleza. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. Semeia-se corpo animal e é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, que é o terreno, e depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tal também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem corrupção herdar a incorrupção. Eis-vos digo o mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da uma trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, que nos dá a vitória com nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes,
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos, aqui nós concluímos, todos nós almejamos uma igreja boa, tá? Para que a gente possa ser instruído na doutrina cristã, apostólica, bíblica, na fé em Jesus Cristo nosso Senhor. Quando você olha para Jesus foi pastor de uma igreja. A igreja de Jesus era um ar livre, se reunia ao ar livre, seja em cima do barquinho ele pregava, em cima de um monte ele pregava, entrando nas casas das pessoas ele pregava, mas ele tinha uma igreja, discípulos, pessoas que afluíam e iam vê-lo e gostavam de ouvir e eram abençoados pelas suas pregações e pelos seus milagres. Mas quando você olha, Jesus pastoreou essa igreja por 3 anos, aproximadamente 3 anos, Jesus pastoreou essa igreja, tá? Ele pregou, ele deu exemplo, ele abençoou muitas pessoas, e por fim ele deu a vida por essas pessoas. Mas olhe para a igreja do próprio Jesus, que no momento mais difícil, no momento da prova, um discípulo vendeu por 30 moedas de prata, o outro negou Jesus 3 vezes, os demais fugiram, acovardados, com medo de serem presos. A multidão que ele alimentou e que ele curou, trocou ele por um criminoso e ladrão. Ele acabou sozinho, Jesus, crucificado, no meio de 2 ladrões. Vamos usar a expressão, um fim triste, muito triste. Quando a gente olha aqui, o que eu apresentei para vocês, o que é uma igreja, ensinando desde o significado da palavra para haver um entendimento claro, mostrando para vocês que o próprio Jesus deixou claro que ele diz que nós não somos deste mundo, assim como ele também não é do mundo. Por isso é que o mundo nos odeia, porque primeiro odiou a ele. Então nós, como diz a palavra de Deus, não fazemos mais parte desse sistema. Nós fomos chamados para ser santos, separados, para sair de fora do sistema, para sair de fora da religião formal, que está, vamos dizer assim, fundamentada nas coisas dessa vida e não tem perspectiva da esperança da ressurreição da vida eterna. Nós estamos fundamentados em Cristo, na sua palavra, nos seus ensinamentos. Adotamos o estilo de vida de Jesus. Jesus não deixou religião. As igrejas são importantes porque elas se organizam, como Deus é o Deus de ordem, para que ali seja ensinado fielmente a palavra. Agora cabe a responsabilidade de cada pregador, o fundamento que se constrói. O fundamento foi posto por Cristo, pelos primeiros apóstolos, os primeiros cristãos, e cabe a cada pregador como está construindo em cima desse fundamento. É o que o apóstolo Paulo fala claramente aqui. A gente vê e tem um referencial desses primeiros cristãos. Aqui a gente viu o nascimento da igreja, aqui a gente viu a primeira pregação, aqui a gente viu as primeiras conversões, como esses primeiros cristãos passaram a viver, o que é a igreja na real, na sua atuação. A igreja é um corpo, do qual o cabeça é Cristo, que tem muitos membros, a quem Deus deu dons e talentos, deu ministérios a essa igreja, para edificação do corpo. Cristo, o apóstolo Paulo fala que nós somos um santuário do Espírito Santo de Deus, que não somos mais nós mesmos, nós somos comprados por preço, e temos que glorificar Deus no nosso corpo mortal. Aprendemos que Paulo nos ensina que o melhor dom de um cristão é o dom do amor, e ele define o que é amor, porque a gente tem muito distorcido o que é amor. Amor acho que é só elogiar, não é só falar coisas bonitas. O amor não sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor enfrenta o que for, porque ama, é capaz de dar a própria vida. Na primeira dificuldade, as pessoas estão retrocedendo. Cadê o amor verdadeiro? Nós estamos aqui servindo a Deus e servindo a Cristo. E sabe por que eu estou aqui servindo a Deus e servindo a Cristo? Sabe por quê? Porque o que Ele fez por mim não tem
que eu passe nessa vida, e nesse corpo mortal, nessa existência, que possa me impedir de fazer eu retroceder, porque o que Ele fez por mim foi muito maior. Então eu estou disposto a me humilhar, a passar vergonha, a ser criticado, né, a muitas vezes ser mal compreendido. Por quê? Porque eu estou servindo a Ele. Não estou preocupado em vou pautar as minhas convicções, o meu chamado, a missão que eu tenho que cumprir como cristão, como filho de Deus, como servo, por aquilo que as pessoas possam pensar ao meu respeito. Eu estou muito preocupado com o que Deus pensa ao meu respeito. Eu tenho um chamado, eu tenho uma missão. Eu posso errar, eu posso acertar, mas eu vou continuar no caminho. E não sou melhor do que ninguém, cometo erros, posso tropeçar, cair, me levantar, mas eu estou tentando acertar. E o meu objetivo é servir a Deus. Então Paulo vai nos ensinando tudo isso sobre ministério, sobre o melhor dom, sobre a ordem do culto, sobre a pregação cristocêntrica da igreja, sobre ter cuidado com heresias, né? Cuidado com a mensagem que está sendo anunciada e pregada. Há uma grande responsabilidade no que fazemos aqui. Cuidado com as vãs filosofias, com as más companhias, né? A questão de ter muito cuidado com aqueles que ficam falando que não existe ressurreição e que ficam tentando desmerecer aquilo que a gente acredita. Você tem que tomar muito cuidado com isso e ver que o próprio Jesus, Ele passou por tudo isso. Eu quero dizer para você, amados, que quando você olha essa igreja de Corinto, aqui Paulo escreve 2 cartas. Numa dessas cartas, Paulo, ele mesmo não estando presente, ele tem que resolver um problema. Tinha um rapaz que estava vendo com a mulher do pai. E Paulo, era um cristão da igreja. E Paulo tem que pôr carta a escrever, para poder dizer para a igreja que excluísse esse rapaz do rol membro da igreja e o entregasse a Satanás, para que o corpo dele fosse consumido pelo diabo, para que pelo menos a alma dele fosse salva pelo fogo. Imagine, né, uma situação como essa. Tamanho era a gravidade de um pecado desse, dentro desse contexto cristão. Paulo fala isso na igreja de Corinto. Você vai ver todo tipo, nessa carta de 1 Coríntios, se eu não me engano, eu acho que no capítulo 4, Paulo vai exortar os cristãos que eles eram meninos na fé, que não estavam preparados para comer comida sólida, feijão com arroz, porque ainda precisavam tomar leite, porque não tinham recebido com avidez, com dedicação à palavra, para ter maturidade, né, e firmeza na fé, para poder comer alimento sólido. Então eles estavam tomando leite ainda, e Paulo falou: vocês já devem estar comendo alimento sólido, mas vocês, né, resistiram à palavra, e por isso ainda são crianças na fé. E é nessa mesma epístola que Paulo está falando sobre isso. E tudo isso serve para quê, irmão? Para a gente entender o que é uma igreja, como funciona. Não existe igreja perfeita. Não existe igreja, porque quando a pessoa, eu não gosto dessa igreja, tem isso, tem aquilo, eu vou dizer para você. Onde existe um ser humano, tem todo tipo de erro, de falha, de defeito, de pecado. Não existe igreja perfeita. Eu fico olhando assim, meu Deus, a igreja de Jesus foi uma igreja bem complicadinha, né? A igreja de Jesus foi pastor. Um traiu ele e vendeu ele por 30 moedas de prata. O outro negou ele 3 vezes. Os outros, quando os caras estavam prendendo Jesus, fugiram. Teve um que um soldado agarrou na capa dele, rasgou, ele foi nu, fugiu nu. Se eu não me engano, foi o apóstolo João. E todo mundo abandonou, ninguém queria ser visto do lado de Jesus quando ele estava preso, ali sendo crucificado. Por quê? Porque era uma morte de vergonha, era uma morte de criminoso, era uma morte de condenado, era uma morte de malfeitor. A pessoa estava sendo castigada pelo Estado, por um crime que cometeu, embora eles não tenham cometido crime, eles estavam levando sobre si a nossa culpa e os nossos pecados. Veja a igreja de Jesus como era problemática, mas o mesmo Jesus é aquele que opera tudo em todos, é aquele que escolheu, mesmo com nossos defeitos, com as nossas falhas, é aquele que está sempre nos dando uma nova oportunidade. Perdoa o Pedro, perdoa todos aqueles que na hora da sua fraqueza o abandonaram, e depois consolidou esses cristãos, e depois mandou o seu Espírito Santo que os fortaleceu, que deu ousadia, autoridade, poder, e eles lembraram de tudo que Jesus tinha ensinado, porque uma das missões do Espírito Santo é lembrar tudo que a gente aprendeu com Jesus, lendo a Bíblia, e a gente deu ousadia para falar, o Espírito Santo usar a nossa boca, os nossos pés, as nossas mãos, para poder dar testemunho da nossa fé, e ver como esses cristãos viveram ali no início e no primeiro século. Irmãos, dito isto, está aqui nesta carta o resumo de como funciona uma igreja e como deve ser uma igreja cristã.
Eu vou pautar o que? Para eu saber como gestor dessa igreja e administrador e apacentador dessa igreja, como essa igreja tem que funcionar. O modelo é esse aqui, o que está na Bíblia. Amém? E a igreja tem que entender que o pastor é um homem que estuda a palavra, que tem uma vida de oração e que se prepara para poder o quê? Instruir vocês. E quando a unidade no corpo da igreja, porque a Bíblia fala que nós somos um corpo e temos que trabalhar em unidade, cada um com a sua função, exercendo o seu dom, a igreja vai crescendo com o aumento concedido por Deus, porque quem dá o crescimento é Deus. Não tem segredo. Se cada um cumprir a sua missão e fizer a sua parte, se cada um der testemunho da sua fé, se cada um resolver pregar o evangelho lá fora, seja dentro de uma célula, seja ao ar livre, seja evangelizando alguém pessoalmente, se cada um fizer a sua parte, não tem segredo. A igreja vai crescendo, como diz Paulo: eu plantei, Apolo regou, outro colheu, mas quem deu o crescimento é Deus. Não tem segredo. Está aqui como funciona uma igreja cristã, de acordo com o maior plantador de igreja, o maior teólogo do cristianismo, o maior missionário da história da igreja, que foi o apóstolo Paulo. Amém? Vocês entendem isso? Coloque o pé, por gentileza, vamos orar. Glória a Deus. Feche seus olhos. Eu sei que nós estamos aqui na igreja servindo a Deus. Todos nós temos um chamado e temos uma aliança com o Pai. E nesta nova e eterna aliança, muitas vezes temos que estar dispostos a sacrificar, a renunciar, a não fazer o que nós queremos. Lembrando que nós não mandamos mais nós mesmos. Temos um dono, temos um Senhor sobre nós, que é Cristo. Somos templo do Espírito Santo. Irmãos, escuta o que eu vou falar para você. Se você abrir a sua boca, pode ter certeza que você vai estar profetizando na vida de alguém. Se você se dispor a fazer isso, não tenha vergonha de abrir a sua boca e falar para alguém, pelo amor de Deus, e compartilhar a sua fé. Você estará profetizando. Se você fizer oração por uma pessoa, você vai estar ministrando sobre a vida dela. Se você compartilhar o Evangelho e anunciar a volta de Cristo, você vai estar profetizando. Você é boca de Deus na terra. Você é transporte de Deus na terra. Seus pés são os pés do Senhor Jesus. Ele vai através de você. Ele abençoa através das suas mãos. Ele abraça alguém através do seu abraço. Ele vai amar alguém através do seu amor. Então compreenda isso. Nós temos um chamado. Nós fomos escolhidos. Nós somos os chamados para fora do mundo, para fora do sistema religioso, para fora das quatro paredes. Para o que? Dar testemunho de quão grandioso Deus fez na minha vida. Dá testemunho de quê? Da morte, da crucifixão, do sepultamento, da ressurreição de Jesus. Jesus voltará a estar às portas. Então temos que o quê? Cumprir a missão. Enquanto eu respirar, eu quero fazer realmente valer o tempo da minha existência aqui na terra. E por gratidão, compartilhar minha fé. É o tempo de quê? De eu acordar e despertar para entender que resta pouco tempo. A hora é agora. Eu não tenho mais nem tempo para perder tempo e eu mesmo ficar ressentido e deixar de fazer aquilo que Deus pediu para me fazer. Então faça com todo afinco, com todo esforço, com toda a boa vontade, de todo o seu coração, como se você estivesse prestando um culto a Deus, aquilo que lhe é pedido para fazer, não por nada que lhe é dado para servir. Sirva a Deus, por nada descubra que isso é tudo. Eu falei aqui na oração do Ministério do Louvor. Não esqueça disso. Sirva a Deus por nada. Descubra que isso é tudo na sua vida. Deus escolheu você. Você é templo do Espírito Santo. Seu nome está escrito nos céus. Você é a igreja dos chamados para fora. Para o quê? Fazer parte de um reino. Mas enquanto você estiver aqui, você é sacerdote de Deus vivo. Você é embaixador desse reino aqui na face da terra. Você é uma carta viva. Você é o quê? É um oráculo divino. É a palavra de Deus vivo através da sua boca. E como diz Paulo, a palavra da fé que pregamos, que está na tua boca e no teu coração, essa é a palavra que anunciamos. Sendo Cristo o centro, o motivo, a razão, o sentido de nos reunirmos, de estarmos aqui como chamados para fora, como igreja, como corpo de Cristo. Se dispondo a dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser útil, eu quero ser uma bênção, eu quero ser luz, eu quero ser um vaso em tuas mãos, eu quero que o Senhor possa usar a minha vida. Eu me disponho e quero olhar para ti, Jesus, porque é eu e Deus. Irmãos, quando eu chegar diante de Deus, o lunar não vai dar comigo.
para chegar lá diante de Jesus e dizer: olha, pastor, Jesus, pastor aí é gente boa. Eu estava lá, eu vi ele pregando. Infelizmente eu gostaria que o Marcos tivesse comigo para me defender lá no juízo, mas ele não vai estar lá, ele vai estar também sozinho diante de Deus. E Deus, que conhece a minha vida e conhece a vida dele, é quem vai conversar diretamente comigo, sabe tudo, até dos meus pensamentos, palavras que eu não disse, que está no meu coração, ele sabe de tudo. Então, não terá ninguém para me defender, como não terá ninguém para me defender. É você e Deus. Importa que todos se apresentem diante do tribunal de Cristo, para prestar conta por tudo que fizer, ou por aquilo que deixou de fazer, por intermédio desse corpo mortal. Você vai prestar conta a Deus. E vamos prestar conta a Deus. Então, cabe a nós conscientizar disso como cristãos. O que é ser um discípulo? Como funciona uma igreja. E entender que se a igreja de Jesus for problemática, será que a nossa igreja vai ter pessoas com falhas? Será se em algum momento eu, que nem chego aos pés de Jesus, chego nem na unha encravada de Jesus, eu creio que nem uma encravada de Jesus tem, né? Mas eu não chego nem perto dos pés de Jesus. Se nós falhamos e erramos, quanto mais você vê a igreja que Jesus pastoreou. Imagina, irmãos, você andar com Jesus, ele ressuscitar um morto. Você andar com Jesus, ele multiplicando os pães, abrir os olhos dos cegos e mãos leprosos. E depois disso, todo mundo pula fora. E depois disso, o que diz a Bíblia? Jesus acabou sozinho crucificado. Depois disso, trocaram Jesus por um ladrão. O mesmo povo que Jesus alimentou, o mesmo povo que Jesus curou, e escolheram entre Jesus e Barrabás. Barrabás, o ladrão, é melhor. Representa o sistema, representa o amor que nós temos por esse mundo. Porque esse que fica repreendendo a gente, que fica corrigindo a gente, que fica incomodando a gente, apontando nossos pecados que a gente tem que se arrepender, não é interessante ouvir. O ladrão é melhor. O que aconteceu aqui no nosso país? Infelizmente. Por quê? Porque é o sistema, é o mundo corrompido, carcomido. É o pecado que às vezes as pessoas não querem abrir mão, por causa dos seus interesses, por causa das vontades que tiram. Então é uma renúncia. Sair de fora do mundo, do sistema, da religião formal, né, das quatro paredes, para servir a Deus é uma renúncia, é um sacrifício, é pagar um preço. Estamos dispostos a fazer isso? Cabe a mim e a você refletir sobre isso. Que Deus nos ajude, que o dom do Espírito de Deus nos incomode bastante. Minha oração está sendo assim: Senhor, que o Senhor incomode bastante os teus filhos, porque não tem mais tempo. Irmãos, escute o que eu estou falando para vocês. Não tem mais tempo. Jesus está voltando. E o que é que nós estamos fazendo? Então eu tenho que me arrepender e fazer o que eu puder fazer o máximo. Porque a qualquer momento fechamos os olhos e partimos. Isso aqui é uma aparência, isso aqui é passageiro. Mas sabendo que nós vamos dormir, nós não vamos morrer. E no abrir e fechar de olhos, seremos arrebatados ao sol da promessa de Deus. Os que morrerem em Cristo estarão primeiro. Os que ficarem vivos na vida do Senhor serão arrebatados. Num abrir e fechar de olhos, esse corpo de humilhação será revestido de um corpo perfeito. Esse corpo corruptível será revestido de um corpo incorruptível. Esse corpo mortal será revestido da imortalidade. Estaremos com o Senhor para sempre. Essa é a esperança que eu tenho em Deus. Por isso eu me irrito, por isso eu persevero, por isso eu sofro, por isso eu permaneço, por isso eu não recuo, por isso eu sigo em frente, por isso eu olho para Jesus, por isso eu peço misericórdia, por isso eu me arrependo, todo dia eu peço perdão pelos meus pecados, por isso todo dia eu peço: Senhor, tenha compaixão, Senhor, me ajude a melhorar, Senhor, me dá forças para continuar, me dá sabedoria, me dá fé para vencer, Senhor, faz de mim uma pessoa melhor, Senhor, me ajuda a vencer minhas fraquezas, Senhor, cada dia trabalha na minha vida, Senhor, tudo aquilo que o Senhor acha que não está bom, que precisa melhorar, porque o Senhor é a videira verdadeira, o Pai agricultor. E se eu estou produzindo, eu quero produzir muito mais ainda. Toda Senhor, limpa, para que eu possa dar mais fruto ainda. Eu quero estar ligado à videira, eu quero estar bebendo da seiva dessa videira verdadeira que é Cristo. Que Deus nos ajude. Feche seus olhos. Se você entende assim, você tem esse privilégio, esse chamado. Eu convido você a chegar no altar do Senhor. Nós vamos orar, nos entregando de corpo, alma e espírito, pedindo ao Senhor que nos ajude a entender essas coisas, a absorver isso e a viver intensamente, porque o tempo é uma joia rara, que quem perder não recupera nunca mais. Deus te deu joia rara ao tempo, mas o teu tempo está se esvaindo, o teu tempo está indo embora.
Aproveite o seu tempo para viver da melhor forma possível, sabendo que por todas as coisas vamos prestar conta ao nosso Deus. E nós estamos aqui em Candói, uma cidade abençoada. Temos, graças a Deus, famílias abençoadas, morando no meio de pessoas abençoadas, vivendo numa cidade maravilhosa. Então vamos se apiedar dos que não conhecem o amor de Deus, daqueles que estão perdidos, daqueles que estão caminhando a passos largos para o inferno. E só Jesus pode mudar a história e a sorte dessas pessoas. E quem é que tem essa palavra de reconciliação? Você! Quem é que tem esse testemunho vivo? Você! Quem é o porta-voz de Deus? Você! Quem é a testemunha de Deus? Você! Eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça para a vida eterna. Você entende isso? Eu convido você para vir ao altar, vamos estar orando. Vamos orar, porque eu entrego a Deus a minha vida. Eu me rendo a Ele, eu me humilho diante do Senhor, para que o Senhor possa estar abençoando a minha vida, abençoando o meu lar, a minha família, e o pouco tempo que eu tenho para servir a Deus. Não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas até esse exato momento, cumprindo a responsabilidade de Deus, eu estou tentando convencer, persuadir, tentando as formas de mostrar para você que você é amado, que você é escolhido, que você é precioso, que você é eleito, que o Senhor está nos céus, que quando você respirar, dê o testemunho da sua fé, compartilhe o amor de Deus. Olha, que esse Jesus mandava o nosso poder, crucificado, foi sepultado pelo Senhor ao terceiro dia, e no seu nome se anuncia a remissão dos pecados, a ressurreição da carne, a vida eterna. E esse Jesus voltará a segunda vez para nos buscar. Anuncie, abra a boca, fale, a tempo e fora de tempo, começando com a sua família, começando com as pessoas que você ama. Mostre para eles que não é religião que salva, não é igreja que salva, não existe uma religião que salva, não é igreja para quem salva, é a fé no sacrifício de Jesus. Pai, nós estamos aqui reunidos na tua casa, e eu vou receber, ó Pai, ministrar sobre essa palavra. Senhor, que o Senhor possa nos incomodar, Pai, bastante, ó Deus, a respeito do que temos pregado aqui, ó Pai, para que possamos despertar e compreender, ó Pai, que há tempo e fora de tempo. Temos que aproveitar cada oportunidade a começar dentro da nossa casa, ó Deus, no meio da nossa família, pessoas da nossa família que estão longe de Deus, que precisam ouvir essa mensagem, ó Pai, que precisam se arrepender, que precisam se voltar para Deus, ó Pai, que é tempo de se arrepender, ó Pai, porque a qualquer momento Ele voltará nas nuvens, ao soar a trombeta, ó Pai. E nós não queremos que as pessoas que nós amamos fiquem, ó Pai, mas queremos que eles subam conosco, porque cremos, ó Pai, que o Senhor vem buscar um povo santo, um povo eleito, um povo escolhido. Então nos perdoe, ó Pai, perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas, perdoe nossas transgressões, nos ajuda, ó Pai, a melhorar, nos ajuda, ó Pai, a brilhar nossa luz, ó Pai, na escuridão, a ser o sal da terra, a fazer a diferença. Levanta-nos, ó Pai, com uma geração de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Diz a tua palavra, Pai, que aqueles que iam sendo dispersos, ó Pai, ali em Samaria, iam por toda parte, anunciando o Evangelho, e muitos sinais, prodígios e milagres eram feitos por meio deles. E Filipe, Pai, evangelista, Pai, foi até para o deserto para evangelizar um etíope, ó Pai, um servo da rainha de Candância, que recebeu a palavra e foi batizado, ó Pai, e foi para o seu país ser testemunha dessa mensagem. Pai, nos ajude, ó Pai, a pregar para um, para dois, para três, para quantos o Senhor nos enviar, e o Espírito Santo falar no nosso coração, vai e prega, fala do meu amor para essa pessoa, e assim, ó Pai, estaremos cumprindo o ID, fazendo a tua vontade. Abençoa cada um dos que estão aqui presentes, abençoa os que vão assistir depois, ó Pai, esse vídeo, e abençoa, Pai, a tua igreja. Nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos com todo o coração, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Se você recebe a glória do Senhor Jesus, vem embora. Já estamos encerrando, tá? Vamos adorar o Senhor Jesus, já que estamos aqui no altar com os nossos bens, com a nossa oferta, com o nosso dízimo, com muita alegria, porque Deus é aquele que dá com alegria. Vamos colocar mais uma música. Pode voltar aos vossos lugares, vou dar nesse restaurante de uma música. E você pode ir ao altar e adorar o Senhor com seus bens, com a sua oferta, com o seu dízimo.